Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do projeto Orai Sem Cessar. Como vocês sabem, nós estamos lendo o livro do projeto As 7 Igrejas do Apocalipse, Qual Delas é Você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano. O e-book já está disponível no site da Amazon. O link para você adquirir está disponível no site do Projeto Orai Sem Cessar e na foto desse episódio. E para você que acompanha o Projeto Orai Sem Cessar em outro país, o livro com capa comum também já está disponível no site da Amazon. Eu sou Michele Munaretti. Nós, na semana passada, lemos o capítulo 3, falando da parábola do escriba versado no reino dos céus. Terminamos a leitura dizendo que nesta parábola, do escriba versado no reino dos céus, o que o escriba tinha que tirar do seu depósito eram as interpretações velhas e usar as novas da palavra de Deus. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está pedindo que façamos, que renovemos o nosso entendimento ao interpretar as Escrituras. E é isso que eu explico no livro As 7 Igrejas do Apocalipse, pois muitas vezes as mensagens foram passadas e repassadas e nós simplesmente aceitamos aquilo como a única versão e não questionamos se de fato é o que ensina aquela passagem bíblica. Um bom exemplo sobre tirar do depósito coisas velhas, sobre entendimentos que não foram bem interpretados, foi demonstrado no livro de João, no capítulo 3. Na passagem, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Está escrito o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Vamos agora interpretar essa mensagem. Primeiro, vamos entender quem foi Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio, mestre da lei. O significado da palavra fariseu é o seguinte: a origem mais próxima do nome fariseu está no latim fariseus, que por sua vez deriva do grego antigo, assentado no hebraico prushim. Essa palavra vem da raiz parash, que basicamente quer dizer separar, afastar. Assim, o nome prushim ou perushim é normalmente interpretado como aqueles que se separaram do resto da população comum para se consagrar ao estudo da Torá e das suas tradições. Por que eu disse sobre entendimentos que não foram bem interpretados? Ora, Nicodemos era um estudioso das Escrituras e não sabia interpretá-las. E você já imaginou, sendo ele príncipe dos judeus, julgava no Sinédrio baseado no seu entendimento das Escrituras? Não foi à toa que Jesus foi crucificado pelo Sinédrio e pelo não entendimento deles as Escrituras. O Sinédrio era um tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, composto de sacerdotes, anciãos e escribas, o qual julgava os assuntos criminais e administrativos. Nicodemos não conseguiu entender o que seria o novo nascimento, porque é óbvio que não tem como entrar no ventre da mãe novamente. E mesmo depois do Senhor Jesus lhe explicar dizendo que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito, ele continuou com aquela cara de interrogação e perguntou: como pode ser isso? Depois que Jesus o indagou dizendo: tu és mestre de Israel e não sabes isso, eu imagino que após dessa enquadrada, ele nem ousou dizer: não entendi, me explica por favor. Imagina uma pessoa considerada um mestre no Sinédrio pedir explicação. O que ele fez então? O que muitos fazem ainda, fingem que entenderam. Apesar de acertarem muitos pontos em sua doutrina, os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade
que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Isso porque, na verdade, eles possuíam um entendimento equivocado com relação à sua justificação pelas obras. A parábola do fariseu e publicano expressa muito bem o erro dos fariseus, está descrito no livro de Lucas, no capítulo 18. E é por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, filhos daqueles que foram responsáveis por assassinarem os profetas e os homens justos, desde Abel até Zacarias, filho de Baraquias. Para o Senhor Jesus, eles eram cegos conduzindo outros cegos. Quantos até hoje em dia, ao ler as Escrituras, passam pela mesma mensagem bíblica por diversas vezes e não compreendem o seu significado? Eu mesma, quando estava escrevendo esse livro, ainda não tinha entendido a parábola do escriba versado no reino dos céus. E sabe o que fazemos com aquilo que não entendemos? Muitas das vezes deixamos para lá, ou pior, ouvimos qualquer explicação dessa passagem por outra pessoa que não conseguiu entender bem, que também não teve discernimento sobre o assunto, e vamos levando a vida, um fingindo que pregou e o outro fingindo que entendeu a pregação. Quando o Senhor Jesus diz que o nascido da carne é carne, ele está dizendo que a carne é matéria, que foi feita com suas propriedades, que segue um rumo predeterminado e natural. Nascimento, crescimento e morte. Já o espírito, ele o comparou ao vento, pois assim como não vemos o vento, não vemos o Espírito de Deus. Mas da mesma forma que sentimos o vento, sentimos o Espírito. Ouvimos a sua voz, como podemos ouvir o vento. Não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, mas cremos que ele existe e somos guiados por ele. Por isso, o Senhor Jesus afirma que é preciso nascer de novo da água, que é o batismo, e do Espírito. E por que novamente creio que as cartas enviadas às 7 igrejas do Apocalipse não são 7 estágios das igrejas passadas ou referências feitas às igrejas daquela região? Pelo mesmo motivo que o Senhor Jesus termina a conversa com Nicodemos dizendo: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ainda na palavra de Deus está escrito: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso creio que o Senhor Jesus, como nessa passagem dita a Nicodemos, apenas usou as características das igrejas da Ásia como exemplo de coisas terrestres para falar de coisas celestiais. E ele ainda diz que publicaria coisas ocultas, ou seja, que não seria de fácil entendimento e que somente com o Espírito de Deus poderiam ser reveladas. Está escrito assim no livro de Mateus, no capítulo 13. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Baseado no Sermão do Monte e em todos os ensinamentos de Jesus, prestando atenção aos mínimos aspectos das suas falas, concluo que as mensagens enviadas às 7 igrejas do Apocalipse são mais um dos seus direcionamentos ao comportamento humano que foram escritas por parábolas conforme a metodologia aplicada por Jesus nos evangelhos. Pois não se esqueça de que a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma, isto é, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por hoje é só. Espero você na próxima leitura do livro para continuarmos no capítulo 4, Introdução ao Apocalipse. Te vejo lá.